Emma, capítulo 47. Harriet, pobre Harriet! Essas palavras exprimiam as ideias angustiantes das quais Emma não conseguia se livrar e que constituíam a verdadeira miséria que sentia diante de tudo aquilo. Frank Churchill agira muito mal com ela. Agira muito mal de várias maneiras, mas não era tanto o comportamento dele, mas sim o dela mesma, que a deixava tão zangada com o jovem cavalheiro. Era o problema para o qual ele a arrastara, por causa de Harriet, que a fazia sentir-se mais ofendida. Pobre Harriet, ser pela segunda vez vítima da vaidade e dos erros de Emma. O Sr. Knightley falara de forma profética ao dizer: Emma, você não tem sido amiga de Harriet Smith. Ela temia ter prestado apenas desserviços para Harriet. Era verdade que não podia assumir toda a culpa dessa vez, como ocorrera da outra, quando fora a única autora do engano, ao provocar sentimentos que, de outro modo, não teriam sequer passado pela cabeça de Harriet. Dessa vez, sua jovem amiga havia-lhe falado sobre sua admiração e preferência por Frank Churchill antes que Emma lhe sugerisse qualquer ideia a respeito. Ainda assim, sentia-se completamente culpada por ter encorajado o que devia ter reprimido. Ela poderia ter evitado que Harriet se entregasse a tais sentimentos, aprofundando-os. Sua influência teria sido bastante. E agora tinha plena consciência de que devia ter impedido. Sentia que andara arriscando a felicidade da amiga sem qualquer fundamento. O bom senso devia ter feito com que dissesse a Harriet que não devia pensar no Sr. Frank Churchill, que havia uma chance contra 500 de ele vir a gostar dela. Mas temo, admitiu a si mesma, que não tenho muito bom senso. Estava extremamente zangada consigo mesma. Se não pudesse estar também brava com Frank Churchill, teria sido terrível. Quanto a Jane Fairfax, podia pelo menos deixar de afligir-se com as intenções de levar consolo e ânimo a ela. Harriet, sim, é a que estaria bastante necessitada de apoio. Não precisava mais ficar infeliz por causa de Jane, cujos problemas e cuja doença tinham evidentemente a mesma origem. E ambos já deviam estar sendo curados. Seus dias de insignificância e privações estavam terminados. Ela logo estaria bem, feliz e próspera. Agora Emma podia imaginar por que suas atenções tinham sido recusadas daquela forma. Aquela grande descoberta esclarecia muitos mistérios menores. Não havia dúvida de que o motivo havia sido o ciúme. Aos olhos de Jane, ela era uma rival, e por isso qualquer assistência que desejasse prestar-lhe tinha de ser recusada. Um passeio na carruagem de Hartfield devia ser o máximo dos horrores, e a araruta, proveniente da despensa de Hartfield, devia ser como veneno. Agora compreendia tudo aquilo, e na proporção em que sua mente conseguia distanciar-se da injustiça e egoísmo provocados pela raiva, reconhecia que Jane Fairfax não teria nem elevação nem felicidade que não merecesse. Mas a situação da pobre Harriet era cada vez pior. Havia pouca compaixão para ser desperdiçada com outras pessoas. Emma temia que essa segunda decepção pudesse ser ainda mais impactante do que a primeira. Devia ser pior, de fato, considerando-se o valor superior do segundo objeto dos interesses dela. Devia ser pior também, julgando-se seu efeito aparentemente mais forte na mente de Harriet, a ponto de proporcionar-lhe reserva e autocontrole. No entanto, mais uma vez, teria de comunicar à querida amiga a dolorosa verdade, o mais depressa possível. Houvera um pedido de segredo na declaração final do Sr. Weston. No momento, o caso inteiro estava em completo segredo. O Sr. Churchill assim o exigira, em sinal de respeito à falecida esposa, e todos haviam concordado que assim deveria ser. Emma prometera, mas teria de abrir uma exceção para Harriet. Era seu dever contar-lhe. Apesar da infelicidade que sentia, não podia deixar de perceber que era quase ridículo que devesse desempenhar em relação a Harriet o mesmo perturbador e delicado papel
que a Sra. Weston tivera de desempenhar em relação a ela. Seu coração bateu mais forte ao ouvir os passos da amiga e sua voz, da mesma forma que o coração da pobre Sra. Weston devia ter disparado ao ouvi-la se aproximando. Se pelo menos o resultado pudesse ser o mesmo. Mas disso, infelizmente, não havia a menor chance. "Bem, senhorita Woodhouse", exclamou Harriet enquanto entrava na sala, parecendo ansiosa. "Esta não é a notícia mais estranha do mundo?" "De que notícia está falando?" perguntou Emma, incapaz de imaginar pela expressão ou voz que Harriet já houvesse sabido da novidade. "Sobre Jane Fairfax? A senhorita já tinha ouvido algo tão estranho?" "Oh, não precisa temer contar-me, pois o Sr. Weston já contou. Encontrei-o agora mesmo. Ele me disse que é um grande segredo e, portanto, não devo falar a respeito com mais ninguém, a não ser a senhorita." "O que o Sr. Weston lhe contou?" tateou Emma ainda perplexa. "Oh, ele contou-me tudo, que Jane Fairfax e o Sr. Frank Churchill vão se casar, que estavam noivos em segredo já faz um bom tempo. Que estranho." Era realmente muito estranho. O comportamento de Harriet era extremamente estranho e Emma não conseguia entendê-lo. O caráter de sua jovem amiga parecia ter mudado. Ela não demonstrava a menor agitação, nem desapontamento, nem mesmo interesse especial naquela novidade. Emma permaneceu olhando para ela, quase incapaz de falar. "A senhorita tinha alguma ideia?" voltou a falar Harriet. "De que ele estava apaixonado por Jane Fairfax? Bem, creio que a senhorita talvez tivesse. A senhorita, que consegue enxergar dentro do coração de qualquer pessoa, poderia e mais ninguém." "Dou-lhe minha palavra", replicou Emma, "que começa a duvidar de algum dia ter tido esse talento. Mas você, Harriet, como é capaz de me perguntar com tanta seriedade se imaginei alguma ligação dele com outra mulher ao mesmo tempo em que eu estava encorajando sua afeição por ele? É claro que fazia de modo tácito e não abertamente. Mas jamais tive a menor desconfiança até o último instante de que o Sr. Frank Churchill tivesse qualquer interesse por Jane Fairfax. Pode ter certeza de que se soubesse de uma coisa dessas, eu a teria avisado." "A mim?" surpreendeu-se Harriet, ficando intensamente vermelha. "Por que a senhorita deveria avisar-me? Não está pensando que tem algum interesse pelo Sr. Frank Churchill, está?" "Fico feliz e maravilhada por vê-la falando de forma tão direta deste assunto", sorriu Emma. "Mas não creio que ouse negar que houve um tempo não muito distante, em que me deu a entender que estava interessada nele." "Nele? Não, nunca, querida senhorita Woodhouse. Como pôde ter confundido dessa forma o que eu disse?" Harriet estava muito abalada. "Harriet", murmurou Emma após uma pausa de alguns instantes, "o que quer dizer? Por Deus, o que quer dizer? Confundir? Então quem..." Ela não pôde dizer mais nenhuma palavra. Perdeu a voz e sentou-se. Esperava numa espécie de terror que Harriet respondesse. Harriet, que estava a alguma distância, de costas para ela, não disse nada por alguns momentos, e quando falou, sua voz soou tão agitada quanto a de Emma. "Nunca pensei que isso fosse possível", começou ela. "Nunca imaginei que a senhorita pudesse ter me entendido mal. Sei que concordamos em jamais dizer o nome dele, mas considerando que se trata de um cavalheiro infinitamente superior a todos os outros, não imaginei que fosse possível a senhorita pensar em qualquer outra pessoa. O Sr. Frank Churchill, realmente. Não sei quem jamais olharia para ele estando na companhia do outro. Espero ter um gosto bem melhor, que nunca me permitiria interessar-me pelo Sr. Frank Churchill, que não é ninguém se comparado a ele, e é impressionante que justamente a senhorita possa ter feito essa confusão. Eu tinha certeza de que a senhorita compreendera, aprovava e queria encorajar o meu apego por ele. Em princípio, considerei que era uma presunção grande demais da minha parte atrever-me a pensar nele. Em princípio, se a senhorita não tivesse me dito que coisas mais maravilhosas já aconteceram, que há casais da maior disparidade,
Creio que foram essas as suas palavras. Eu jamais ousaria permitir-me a... Eu nunca pensaria que seria possível. Mas se a senhorita, que sempre foi muito bem relacionada com ele, estava me dizendo... Harriet, interrompeu-a Emma, recuperando-se. Vamos nos fazer entender de uma vez por todas, sem deixar nenhuma possibilidade de engano. Você está falando do Sr. Knightley? Com certeza estou. Nunca pensei em qualquer outra pessoa e tinha certeza de que a senhorita sabia disso. Quando falamos sobre ele, pareceu-me tão claro quanto era possível. Não tão claro assim, respondeu Emma com calma forçada. Pelo que você disse naquele dia, pareceu-me que se referia a outra pessoa. Eu poderia jurar que você quase disse o nome do Sr. Frank Churchill. Tenho certeza de que naquela época conversamos sobre o serviço que o Sr. Frank Churchill lhe prestou, protegendo-a dos ciganos. Oh, senhorita Woodhouse, como pôde se esquecer? Minha querida Harriet, lembro-me perfeitamente da substância do que eu disse naquela ocasião. Disse-lhe que não ficava surpreendida com aquele seu interesse, que era extremamente natural, considerando o serviço que ele lhe havia prestado, e você concordou, expressando-se de forma calorosa quanto ao serviço que ele lhe prestara, e mencionando até mesmo suas sensações no momento em que ele se aproximou para socorrê-la. A impressão daquele momento ainda está viva em minha memória. Oh, Deus, agora entendo o que quer dizer, mas naquele momento eu pensava em algo muito diferente. Não estava me referindo aos ciganos, nem ao Sr. Frank Churchill. Não, naquele momento eu pensava em uma circunstância muito mais preciosa. No Sr. Knightley, vindo convidar-me para dançar, quando Sir Elton recusou-se a fazê-lo e quando não havia nenhum outro cavalheiro disponível no salão. Aquela foi uma atitude muito gentil, de benevolência e generosidade. Foi essa atitude que me fez começar a pensar em como ele é superior a qualquer outro ser na terra. Por Deus, exclamou Emma, esse foi o mais infeliz, o mais deplorável dos enganos. O que podemos fazer agora? A senhorita não teria me encorajado se houvesse compreendido. Assim mesmo, eu não estaria melhor neste momento se fosse o outro o objeto do meu interesse. E agora existe a possibilidade... Ela fez uma pausa. Emma não conseguia falar. Não fico surpresa, senhorita Woodhouse, que considere haver uma grande diferença entre o Sr. Knightley e qualquer outra pessoa, principalmente eu. Deve achar que ele se encontra 500 milhões de vezes acima de mim do que de qualquer outra dama. Assim mesmo, tenho esperanças, senhorita Woodhouse, apesar do muito estranho que isso possa parecer. Estas palavras foram ditas pela senhorita. As coisas mais maravilhosas acontecem e casais de grande disparidade formaram-se, mais díspares do que o Sr. Frank Churchill e eu. Portanto, parece-me que se alguma coisa assim já aconteceu, e se eu tiver muita sorte, além do que se pode expressar, e se o Sr. Knightley realmente... Se ele não se importar com a disparidade, eu espero, querida senhorita Woodhouse, que a senhorita também não se importe, que não tente colocar dificuldades no caminho. Mas a senhorita é bondosa demais para agir dessa maneira, tenho certeza. Harriet estava em pé junto a uma das janelas. Emma virou-se para fitá-la, consternada, e disse com dificuldade: Você tem algum motivo para pensar que o Sr. Knightley corresponde à sua afeição? Sim, respondeu Harriet com modéstia, mas sem medo. Devo dizer que sim. Os olhos de Emma imediatamente se fecharam e ela sentou-se. Ficou em silêncio imóvel, meditando por alguns minutos. Esses poucos minutos foram bastante para que ela conhecesse seu coração. Uma mente como a dela fazia progressos rápidos, uma vez que fosse aberta para a suspeita. Percebeu que dessa vez chegava à completa verdade, porque parecia-lhe tão pior que Harriet estivesse apaixonada pelo Sr. Knightley em vez de Frank Churchill. Porque era ainda mais terrível que Harriet tivesse esperanças de ser correspondida. A resposta transpassou-lhe a mente com a velocidade de uma flecha. E essa resposta era: o Sr. Knightley não deveria casar-se com nenhuma outra moça, a não ser ela mesma.
Nesses poucos minutos, sua própria conduta, assim como seu coração, apresentou-se nitidamente diante dela. Viu com clareza tudo o que nunca conseguira ver até então, como agira de modo impróprio com Harriet, como sua conduta havia sido indelicada e irracional. Que cegueira, que loucura haviam conduzido! Todas essas revelações atingiram-na com violência, e ela sentiu-se capaz de classificar seu mundo, de agir com todos os nomes feios do mundo. No entanto, apesar de todos esses deméritos, uma parte do respeito por si mesma, alguma preocupação com a própria aparência e um arraigado senso de justiça para com Harriet, não havia necessidade de sentir compaixão pela jovem que se julgava amada pelo Sr. Knightley. Mas a justiça requeria que não lhe causasse tristeza, agindo friamente naquele momento. Fizeram Emma tomar a resolução de obrigar-se a permanecer ali, sentada, e de aguentar tudo com calma, até mesmo com aparente gentileza. Aliás, para sua própria vantagem, deveria verificar até que ponto chegavam as esperanças de Harriet. Afinal, Harriet não havia feito nada que traísse a amizade e a confiança que lhe haviam sido oferecidas e mantidas de forma absolutamente voluntária. Também nada fizera para merecer maus tratos da pessoa cujos conselhos nunca haviam auxiliado. Portanto, concluindo sua reflexão e contendo as emoções, Emma voltou-se novamente para Harriet e, em tom mais convidativo, retomou a conversa. Quanto ao assunto que a iniciara, a maravilhosa história de Jane Fairfax, esta havia ficado de lado, completamente esquecida. Nenhuma das duas conseguiria pensar em nada além do Sr. Knightley e de si mesmas. Harriet, que até então ficara perdida em fantasias nada infelizes, ainda assim ficou contente ao vê-las interrompidas pela maneira encorajadora de tão grande juíza e amiga como a senhorita Woodhouse, e precisou apenas de um pequeno estímulo para contar a história de suas esperanças com profundo e emocionado deleite. Os tremores de Emma, ao perguntar e escutar, foram mais bem disfarçados do que os de Harriet, mas não foram menos intensos. Sua voz mantinha-se firme, enquanto a mente abalava-se com toda a perturbação pelo que ocorria. Ela escutava todos os detalhes narrados por Harriet, sofrendo interiormente, mas comportando-se com perfeita paciência. Não podia esperar que esses detalhes fossem metódicos, bem arranjados ou bem descritos, mas, quando separados da fraqueza e tautologia, isto é, das repetições cansativas da narração, continham uma substância que deixavam Emma ainda mais infeliz, especialmente as circunstâncias que tudo confirmavam e despertavam em sua própria memória as lembranças que comprovavam a melhora da opinião que o Sr. Knightley tinha a respeito de Harriet. Harriet tivera consciência de uma mudança no comportamento dele desde aquelas duas danças decisivas. Emma sabia que o Sr. Knightley, naquela ocasião, descobrira que a jovem era muito superior às suas expectativas. Depois daquela noite, ou pelo menos depois que a senhorita Woodhouse a encorajara a pensar nele, Harriet tornara-se muito mais sensível do que antes a tudo que o cavalheiro lhe dizia, notando que ele se dirigia mais a ela, que seus modos tinham se tornado diferentes, traduzindo certa gentileza e até mesmo doçura. Com o tempo, fora se tornando mais e mais consciente disso. Quando estavam todas caminhando juntos, ele parecia sempre procurar um jeito para ficar a seu lado, e falava com elas de forma tão deliciosa, dava a impressão de querer conhecê-la melhor. Emma sabia que era exatamente esse o caso. Havia observado a mudança, quase do mesmo modo que sua amiga. Harriet repetia expressões de aprovação e elogios ao Sr. Knightley, e Emma sentia que eram muito parecidas com o que sabia serem as opiniões dele sobre Harriet. Ele a elogiava por não usar de artifícios e afetação, por ter sentimentos simples, honestos, generosos. Ela sabia que o cavalheiro via nessas qualidades uma recomendação para Harriet, referira-se a esses detalhes do caráter dela mais de uma vez.
Muito disso, Harriet havia guardado na memória vários detalhes das atenções que recebera dele. Um olhar, uma frase, o puxar de uma cadeira, ou um cumprimento, implicavam a realidade de uma preferência que Emma não havia notado, porque Emma jamais tivera desconfiança alguma delas. Circunstâncias que eram capazes de preencher meia hora de conversa e continham múltiplas provas do que vira e haviam passado despercebidas por ela, que agora as reconhecia ao ouvi-las descritas. Mas os dois últimos acontecimentos a serem mencionados, e que significavam as mais fortes promessas para Harriet, haviam sido notados até certo ponto por Emma. O primeiro fora o Sr. Knightley caminhar ao lado de Harriet, separados dos demais quando estavam em Donwell. Haviam andado assim durante algum tempo, até um pouco antes de Emma se aproximar. E ele se dera ao trabalho, segundo Harriet estava convencida, de afastá-la dos outros, a fim de ficarem a sós. E durante esse passeio, ele conversara com ela certa intimidade, como jamais fizera, um modo realmente muito mais íntimo. Harriet não podia recordar-se disso sem ficar ruborizada. Ele parecia quase lhe perguntar se sua afeição já se achava comprometida. Mas assim que ela, a senhorita Woodhouse, se aproximara, o cavalheiro mudara de assunto e começara a falar da fazenda. O segundo havia sido quando o Sr. Knightley sentou-se para conversar com ela por quase meia hora, enquanto Emma não voltava da visita que fora fazer naquela última manhã em que ele esteve em Hartfield, apesar de ao chegar ter anunciado que não podia ficar mais do que 5 minutos, e de ter dito a ela, enquanto conversavam, que apesar de ter de ir para Londres, partia muito contra a vontade. Essas palavras, como Emma sentiu, eram muito mais importantes do que as que ele havia dito a ela. O grau superior de confidência que ele dedicava a Harriet, como esta última situação deixava bem claro, causava-lhe uma dor profunda. Depois de refletir por algum tempo sobre o primeiro acontecimento, Emma arriscou-se a fazer a seguinte pergunta: mas será que ele não estaria... Não seria possível que, ao lhe perguntar como você imagina a respeito de sua afeição, o Sr. Knightley não estava pensando no Sr. Martin? Será que ele não estava tendo em vista os interesses do Sr. Martin? Harriet rejeitou essa ideia com veemência. O Sr. Martin não houve nenhum indício de que ele pensasse no Sr. Martin. Espero que eu esteja muito acima, agora, de me interessar pelo Sr. Martin, ou de que alguém possa imaginar isso de mim. Quando terminou de expor as evidências, Harriet implorou que sua querida senhorita Woodhouse dissesse se havia ou não boas bases para suas esperanças. Eu jamais teria tido a menor ideia de pensar nisso, se não fosse a senhorita me aconselhar a observá-la com cuidado e deixar que o comportamento dele fosse o guia do meu. Assim fiz. Agora tenho a impressão de que posso merecê-lo, e que se ele me escolher, isso não será uma coisa assim tão extraordinária. As amargas emoções provocadas por essa declaração, emoções extremamente amargas, exigiram o máximo autocontrole de Emma, para que ela conseguisse dizer: Harriet, apenas me arriscarei dizer que o Sr. Knightley é o último homem no mundo que faria uma mulher acreditar que seus sentimentos por ela são mais intensos do que realmente são. Harriet mostrou-se pronta para idolatrar a amiga, pela decisão tão satisfatória, e Emma só foi salva dos agradecimentos e emoções que no momento lhe causariam um sofrimento terrível pelo som dos passos de seu pai. Ele vinha pelo corredor. Harriet estava agitada demais para ter um encontro com o velho cavalheiro. Precisava de tempo para se recompor, e vê-la naquele nervosismo iria alarmar muito o Sr. Woodhouse. Então, era melhor que fosse embora. E com todo o encorajamento da amiga, ela passou por outra porta da sala, e no instante em que já saía pela porta principal da casa, os sentimentos de Emma provocaram esta sincera explosão. Oh, Deus, gostaria de jamais tê-la conhecido. O restante do dia e a noite quase não foram suficientes para os pensamentos dela. Estava chocada com a confusão que a atingira nas últimas horas.
Cada momento trouxera uma nova surpresa e cada surpresa havia lhe trazido humilhação. Como compreender aquilo tudo? Como compreender as decepções que havia provocado para si mesma e continuar vivendo com isso? Como eram intensas a ignorância e cegueira de sua mente e coração. Sentou-se, andou, tentou ficar em seu quarto, tentou caminhar pelo bosque, mas em cada lugar, em cada atitude, percebia que agira de maneira fraca, que prejudicara outros de forma mortificante, que também se prejudicara de um jeito ainda mais mortificante, que se encontrava em estado deplorável, que, provavelmente, descobriria que aquele dia era apenas o começo de seu sofrimento. Compreender totalmente seu coração era o primeiro desafio. Empregava nesse propósito cada momento livre que os cuidados com seu pai permitiam, e qualquer momento de distração involuntária. Desde quando Sr. Knightley era tão caro para ela, como cada sentimento demonstrava-lhe agora que ele era. Quando a influência dele, aquela influência começara, quando ele passara a ocupar aquele lugar em sua afeição, o mesmo lugar que Frank Churchill ocupara por tão pouco tempo. Examinou o passado, comparou os dois, comparou-os verificando quanto significavam em sua estima desde o momento em que conhecera o segundo. Percebi agora que devia ter feito essa comparação havia muito tempo. Ah, que abençoada felicidade, se houvesse-lhe ocorrido fazer essa comparação antes. Viu que nunca houvera tempo em que não considerasse o Sr. Knightley infinitamente superior, ou em que a consideração dele não significasse muito mais para ela. Viu que se havia persuadido, que até mesmo fingira para si mesma que não era assim, que vivera uma completa ilusão, ignorando totalmente o próprio coração, e, em resumo, que nunca se importara realmente com Frank Churchill. Esta foi a conclusão da primeira série de reflexões. Este foi o conhecimento de si mesma que Emma alcançou com a primeira inquirição, e sem que fosse preciso levar muito tempo para consegui-lo. Estava indignada e triste, envergonhada de cada sentimento, exceto do que acabara de se revelar, sua afeição pelo Sr. Knightley. Todo mais em sua mente lhe provocava desgosto. Com que vaidade havia se considerado capaz de enxergar os segredos de todas as pessoas, com que arrogância propusera-se a determinar o futuro dos outros. Acabava de ter as provas de que estava totalmente enganada e que não conseguira simplesmente nada como resultado. Pior, havia conseguido causara mal a Harriet, a si mesma, e temia que também o houvesse causado ao Sr. Knightley. Se esse casamento, um dos mais desiguais que poderiam existir, viesse a ocorrer, poderia culpar-se por ter começado tudo, pois caso houvesse a afeição da parte dele, esta provavelmente teria surgido em resposta dela, e mesmo que não fosse o caso, com certeza ele jamais teria conhecido Harriet se não fosse sua loucura. O Sr. Knightley e Harriet Smith. Era uma reunião que se encontrava além da mais fértil imaginação. A ligação entre Frank Churchill e Jane Fairfax tornava-se o acontecimento mais banal do mundo. Em comparação, sem causar surpresa alguma, sem demonstrar a menor disparidade ou provocar qualquer comentário, o Sr. Knightley e Harriet Smith. Que elevação seria para ela e que queda para ele. Era horrível para Emma pensar como tal união o iria diminuir diante da opinião geral. Ele iria tornar-se um motivo de risadinhas, de sarcasmo, provocaria o desdém e a mortificação do irmão dele, além de milhares outras inconveniências para si mesmo. Será que uma coisa dessas poderia acontecer? Não, era impossível, mas a verdade é que estava longe, muito longe de ser impossível. Um homem de alto nível ser cativado pelos encantos de uma jovem de classe muito inferior era por acaso uma circunstância tão nova assim? Seria novidade que um cavalheiro, talvez ocupado demais para procurar, acabasse como prêmio de uma moça que procurasse? Seria isto uma novidade neste mundo por ser algo desigual, inconsistente, incongruente, ou pela sorte e circunstância, como causas secundárias que costumavam dirigir o destino humano? Oh, jamais deveria ter estimulado Harriet como fizera.
Se a tivesse deixado onde deveria ficar, onde o Sr. Knightley lhe dissera que a jovem devia ficar, se não tivesse, com uma tolice inexprimível, impedido que Harriet se casasse com um rapaz sem nada de especial, mas que a teria tornado feliz e respeitável no nível de vida que ela merecia ter, tudo estaria bem. Aquela situação horrível não teria ocorrido. Antes, Harriet jamais teria a presunção de erguer os olhos para o Sr. Knightley. Jamais ousaria imaginar-se como a escolhida de um cavalheiro como esse, nunca estaria tão absolutamente certa disso como estava. Mas, agora, Harriet era menos humilde, tinha menos escrúpulos do que antes. Sua inferioridade, fosse de mente ou de situação, parecia menos percebida por ela. Parecera mais sensível à possibilidade do Sr. Elton não se querer casar com ela do que se mostrava agora, diante da mesma situação, com o Sr. Knightley. Infelizmente, não fora isso que ela mesma, Emma, provocara. Quem, senão ela, ensinara a Harriet que devia elevar-se o mais possível e que devia tentar conseguir um lugar melhor no mundo? Se Harriet, antes humilde, havia se tornado vaidosa, a culpa era toda sua.